Muito bom! Bem-vindos ao canal Prof. Martins Bio. A última aula falamos sobre núcleo celular e agora vamos falar de cromossomos. Muito bem, agora entramos na organização do cromossomo. Para entender essa aula é importante que vocês assistam essa sobre núcleo celular aqui mesmo no canal. Então eu vou fazer uma revisão rápida aqui, está aqui o nosso DNA, ele é enrolado numa estona, cada parte dá 2 voltas, aproximadamente, pertinho de 2, mas vamos considerar 2 voltas, tá? Normalmente não aparece em procariotos a estona. 2 voltas aqui de DNA para formar o nucleossomo. O conjunto de nucleossomos forma um solenoide. O que é um solenoide em física? É uma estrutura que tem um fio enrolado em espiral, tá? Então parece um solenoide da física lá, ou também fibra cromossômica. O detalhe aqui, tá, que eu não falei na aula do núcleo celular, é que a estona ela tem um papel na parte transcricional, certo? Deixando áreas que podem ser transcritas, silenciando outras áreas. Isso é tão complexo que já existe um código de estona, que não é o assunto desta aula. Eu vou fazer uma aula separada sobre isso. Muito bem. Então, outro detalhe, tá? A estona é um octâmero. Notem aqui as 2 voltas, né? De DNA, tem 8 moléculas aqui, certo? 2 de H2A, 2 de H2B, 2 de H3 e 2 de H4. Ok? E aí, nós chegamos até o cromonema, que é a fibra cromossômica, como vocês veem, suportada por esse esqueleto proteico, que é formado por proteínas ácidas. Essa parte toda aqui, ó, é a parte da intérfase, é a parte quando a célula está trabalhando normalmente, está fazendo transcrição de RNA, certo? Intérfase. Um pouco antes dela entrar em divisão celular, ela duplica o seu material genético, certo? Então, todos os 46 cromossomos, eles são duplicados, certo? E na hora vamos dizer assim, um pouquinho antes da divisão celular, os cromossomos, propriamente dita, tá? Divisão celular propriamente dita. Os cromossomos são condensados, olha aqui, ó, olha só, são condensados. Então, esse cromonema aqui recebe 2 enrolamentos sucessivos até formar esse cromossomo aqui, certo? Duplicado. Essa parte é chamada de condensação cromossômica e ela é extremamente importante para que o nosso cromossomo não sofra fraturas, certo? Se você quiser fazer uma revisão na estrutura do DNA, lembrar lá das ligações fosfodiéster, da estrutura do nucleotídeo, das bases nitrogenadas, das ligações de hidrogênio, da dupla hélice, do modelo tridimensional, assistam essa aula aí, aqui mesmo nesse canal, DNA Introdução Parte 1. Vamos dar continuidade. Então, nós temos aqui, esse círculo aqui é chamado de ciclo celular. O ciclo celular ele é formado por 2 fases principais. Uma delas é a intérfase, que é subdividida em G1, S e G2. E a outra fase, que é M, que é a divisão celular propriamente dita, que nós vamos chamar de mitose. Muito bem. Essa tela aqui é para falar sobre a duplicação do DNA. Então, essa duplicação ocorre na fase S, também chamada fase de síntese. Nota então que no início da fase S eu tenho uma dupla hélice por cromossomo, certo? Então, nós temos o centrômero ali ligando as 2 partes do cromossomo. E aqui aparece cromossomos 2N. Bom, nós temos 46 cromossomos, certo? 46 cromossomos, mas nós temos 23 tipos de cromossomos. E esses 23 tipos são duplicados. Então nós temos 46 cromossomos ou 23 pares. Por isso, né, gente, que esse N aqui é 23. E 2 vezes 23 é igual a 46 cromossomos. Muito bem. O DNA também vai ser 2C, porque se C representa 23 cromossomos, 23 moléculas de DNA representam 23 cromossomos,
2C representa 46 moléculas de DNA, certo? Ok? Muito bem. Na replicação, na duplicação do DNA, prestem atenção. Eu não tenho mais uma dupla fita, eu tenho duas duplas hélices pareadas pelo centrômero, certo? Mas eu ainda continuo tendo 2 N cromossomos. Por que que eu ainda continuo tendo? Porque são 46 cromossomos, só que agora eles estão duplicados. Agora, como ele está duplicado, eu não tenho mais 2C, como a gente tinha aqui embaixo, tá? Agora eu tenho 4C, certo? Nós temos 46 cromossomos duplicados, dá para dizer que nós temos 92 unidades de cromossomos, tá? Certo? Elas estão conectadas ali, cada cromossomo tem duas partes, mas estão conectadas. E aí nós temos esse cromossomo aqui, duas duplas hélices por cromossomo. Bom, na fase M, que é a fase de mitose da divisão celular, propriamente dita, né? Nós vamos encontrar, então, como nós vimos aqui, está aqui, tá? 2N, 46 cromossomos, só que eles estão duplicados, então a quantidade de DNA não é 2C. Eles estão duplicados, a quantidade de DNA é 4C. Muito bem. Durante a duplicação do DNA, temporariamente, por um curto espaço de tempo, ele passa a ter 92 unidades. Ali, rapidamente, ele tem 92 unidades, certo? A quantidade é 4C porque ainda permanece duplicado. Bom, e no final, nós temos 46 cromossomos para um lado, 46 cromossomos para o outro lado. Chegamos no final da divisão celular. Aqui só tem um aqui, mas é representativo, né? Não tem espaço para a gente colocar isso aqui, certo? Então, 46 aqui e 46 aqui. E aí, nós voltamos a ter, olha aqui, ó, nossos 2 N cromossomos, certo? Cada cromossomo vai ter uma quantidade de DNA. Como os cromossomos estão aos pares, né? Aqui 2N, 2 vezes 23, 23 pares. Então, o mesmo aqui, nós vamos ter 2C de DNA. Ainda falando de cromossomos, nós podemos ver uma microfotografia de cromossomos aqui, certo? Espalhados, certo? Normalmente os microscópios de laboratório, normalmente de 1000 vezes, de 1500 vezes, são suficientes para a gente observar esses cromossomos em lâminas, tá? Então, notem aqui, claro, como ele está condensado, nós estamos vendo uma mitose, tá? Notem que aqui tem um cromossomo, ele está duplicado, essa parte é exatamente igual a essa, foi duplicada, é uma réplica, né? Nós temos aqui uma cromátide e outra cromátide. Como as duas cromátides estão no mesmo cromossomo, nós chamamos de cromátides irmãs. Então, aqui está uma cromátide e a outra, nós temos a cromátide irmã, né? Esses aqui são os braços cromossômicos, esse aqui é um braço, vai até o centrômero, esse outro braço também vai até o centrômero. Essa parte aqui, onde se encontra o centrômero, tá? É como se fosse um cinto apertando uma cintura, tá? Então, nós chamamos isso de constrição primária, certo? Constrição primária. Muito bem. Alguns cromossomos vão ter constrição secundária, certo? Olha aqui, constrição secundária, um outro aperto, uma outra região de aperto. Não são todos os cromossomos, alguns. E alguns cromossomos também vão ter uma zona satélite ou zona SAT, tá? Mantendo as duas cromátides unidas, nós temos coesina. Ainda sobre o que as cromátides fazem para se manter unidas, né? Estamos falando aqui da coesina. Notem que nós temos aqui um par de cromossomos, tá? Então, aqui nós temos um cromossomo e o outro, certo? Que é exatamente igual, só que é duplicado. Então, nós vamos chamar esses cromossomos de cromossomos homólogos, certo? Esse aqui é o complexo sinaptonêmico que mantém os cromossomos unidos, aos pares. Muito bem, as cromátides irmãs, elas ficam unidas por coenzimas. Essas estruturas do complexo sinaptonêmico e das coenzinas, elas servem para que
os cromossomos permaneçam estruturados. Então, as coenzinas e o complexo sinaptonêmico dão suporte estrutural aos cromossomos. Falando um pouquinho mais da zona SAT, é importante a gente frisar que a zona SAT é essa zona aqui, tá? É chamada de satélite, e ela é separada do resto do cromossomo por essa constrição secundária. Então eu tinha dito que não são todos os cromossomos que têm a zona SAT, apenas o cromossomo 13, 14, 15, o 21 e o 22. Bem, então a zona SAT é responsável pela reorganização do nucleolo. Quem assistiu à aula anterior viu lá que no núcleo interfásico aparece o nucleolo, certo? Então, nós não encontramos nucleolo nesse tipo de cromossomo aqui, certo, gente? Nós não encontramos. Ele está totalmente condensado, não tem expressão gênica aí desse cromossomo. Ou seja, não tem síntese de proteínas durante o processo de mitose, durante a divisão celular propriamente dita, tá? Então ele é reorganizado ao final da divisão celular. Aí o cromossomo se descondensa e o RNA ribossômico e as proteínas começam a ser sintetizadas. Quando a gente fala de final da divisão celular, a gente está falando em telófase. E é importante frisar, então, que se o cromossomo está condensado, ele desaparece durante a divisão celular. Cuidado com as questões aí, para não se atrapalhar, tá? Então, a expressão gênica, a produção de RNA, acontece durante a intérfase ou interfase. Na fase de mitose, não acontece porque os cromossomos estão condensados. Então, é claro, né, que a zona SAT tem trechos que vão transcrever o RNA ribossômico, ele vai se unir a enzimas e proteínas são acumuladas ali ao redor dos braços. E para encerrar essa parte do satélite ou zona SAT, é bom frisar que aparece em toda a célula eucariótica, apresenta então zona SAT. Chegamos então aos tipos de cromossomos. Antes de mais nada, vamos estabelecer aqui as regiões, tá? O braço P também é chamado de braço curto. O braço Q, que é o de baixo, ele é chamado de braço longo, certo? Nós temos então 4 tipos de cromossomos. O metacêntrico, na qual o centrômero ele ocupa a região central dos 2 braços cromossômicos. O submetacêntrico, que tem o centrômero deslocado um pouco distante do centro do cromossomo. O acrocêntrico, acro significa em cima, né? Aí vem a palavra acrópole, né? Aquela cidade colocada na parte superior, certo? Então, o acrocêntrico então, tem o centrômero deslocado bem para a parte final do cromossomo. E o telocêntrico, então, telo significa final, o centrômero colocado exatamente na parte final. Então, notem que aqui eu tenho 2 tipos, P e Q, P e Q, P e Q, e aqui eu só tenho um tipo de braço cromossômico no cromossomo telocêntrico. E reforço aqui que esse tipo de cromossomo é ausente na espécie humana. Os telômeros aqui, eles aparecem no final, certo, dos cromossomos, e eles têm um papel fundamental na estrutura e no suporte dos cromossomos. Então, como falamos, né, os telômeros estão na parte final dos cromossomos. E notem que os nossos cromossomos eles são lineares, tá? Então, nesse finalzinho aqui, nós vamos encontrar partes repetitivas de DNA e proteínas, certo? Existem exceções. Existem exceções. A maioria das bactérias tem cromossomo circular. Muito bem, então não tem, como não é linear, não tem esse final de cromossomo aqui. Então, bactérias com cromossomo circular não vão apresentar telômeros. As exceções são bactérias com cromossomos lineares.
Resumindo, então, a parte de telômeros. As extremidades são chamadas telômeros. Tem uma enzima chamada telomerase que vai sintetizar o telômero, tá? As células embrionárias vão produzir telomerase em abundância, certo? Porque estão sempre fazendo divisão celular ou sempre produzindo a parte final do cromossomo. E isso aqui que é super importante. A cada reprodução dos cromossomos, por exemplo, no indivíduo adulto, os telômeros vão ficando cada vez mais curtos. E aqui, gente, nós temos 3 caminhos aqui, tá? Primeiro, existem ideias sobre o telômero e o tempo de vida dos indivíduos. Outros estudos que trazem ideias sobre a possibilidade de produzir telômeros ou reativar a telomerase. Telômeros cada vez mais curtos vão pegar partes significativas de DNA com genes, ou seja, partes transcricionais, e aí surgem doenças ou câncer, e que não é o objetivo dessa aula. Então, para essa aula, para o nosso consumo aqui, cada reprodução dos cromossomos, os cromossomos vão apresentar telômeros, quer dizer, a parte final cada vez mais curta. E aquelas células germinativas e células que estão em gametogênese, é claro, vão produzir telomerase, que vai produzir telômero por toda a vida. Certo? Detalhe aqui, tá? No câncer, o telômero daquele tecido, seja ele fígado, pulmões, intestino, as células daquele tecido têm a reativação da telomerase, porque o câncer, vocês sabem, ele não tem controle da divisão celular e faz divisão celular ininterruptamente. Outra coisa, nós falamos que o cromossomo é formado por DNA e o DNA se encontra no núcleo. Onde nós encontramos o gene? São os nucleotídeos que vão formar os genes. Então, cada trecho de DNA que contém uma informação para um RNA funcional é um gene. Seja ele snRNA, transportador, ribossômico, mensageiro. O RNA mensageiro, por exemplo, sai do núcleo, certo? Com a receita para a proteína e entrega essa receita para o ribossomo. O ribossomo lê aquela receita e sintetiza uma proteína. Então, nós podemos dizer assim que o gene contém características hereditárias que vão passando de geração a geração. Mas essa definição é a definição mais simples de gene. Existe uma outra definição que diz que cada trecho de DNA contém informação para uma proteína. Isso não é bem verdade, porque não é só isso que tem. Algumas informações são para RNAs que são funcionais, eles vão fazer outras atividades. E o conceito de genoma? Bom, o conceito de genoma é o conjunto de moléculas de DNA, certo? Todas elas, mesmo as que não tenham informação codificada, certo? Na espécie humana, são 24 moléculas de DNA. 23 incluindo o X, certo? E a 24ª molécula é o Y. Detalhando um pouco mais, nós temos 22 pares e mais o par sexual, certo? Esses 22 pares são chamados de autossomos. Auto significa próprio, ou seja, eles estão, vamos dizer, empenhados no metabolismo em geral, tá? E esses cromossomos estão igualmente distribuídos entre homens e mulheres, certo? Os heterocromossomos, ou também chamados de cromossomos sexuais, vão sempre variar entre os sexos. Então, XX para as mulheres e XY para os homens. O total de cromossomos, então, nós temos aqui 22 mais um par, então 23 pares de cromossomos. O total de cromossomos é 46. E olha só, gente, o total de cromossomos só foi descoberto em 1956, que em ciência é muito recente. Vamos ver agora os conjuntos cromossômicos de homens e mulheres, certo? Em primeiro lugar, tá? Os cromossomos aqui, eles são homólogos, certo? São homólogos. Então, esse cromossomo aqui é homólogo desse. O mesmo acontece para o conjunto cromossômico das mulheres, tá? Também são homólogos. Esse cromossomo aqui é homólogo desse.
Bom, nós encontramos daqui até aqui 22 pares de cromossomos chamados de autossomos, certo? São responsáveis pela nossa vida vegetativa, ok? Principalmente, tá? E um par de cromossomos sexuais, o X e o Y, certo? Olha aqui, X e Y, então caracterizando o sexo masculino. Nós encontramos dois conjuntos de 23 cromossomos, então esse é o número diploide, total de 46 cromossomos. 2 vezes 23, observem aqui, ó. O mesmo acontece para as mulheres. 22 pares autossômicos, certo? E um par sexual, também chamado de heterocromossomo. Fechando então os 23 pares. Aí nós temos 2N igual a 46 cromossomos, formando o número diploide. Então, no momento da gametogênese masculina, ele vai formar o espermatozoide. E o espermatozoide tem que ter a metade do conjunto cromossômico, porque metade do material genético vem do pai e a outra metade vem da mãe, certo? Então, o espermatozoide vai ter 23 cromossomos, então ele só tem só um conjunto cromossômico, então ele é N, e nós chamamos esse N de haploide, certo? As mulheres a mesma coisa, vão produzir o óvulo, esse óvulo só tem 23 cromossomos, então ele também é N, e recebe esse nome de número haploide. Muito bem, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, certo? Nós temos a fecundação. A definição de fecundação é o restabelecimento do número cromossômico. Fecundação é o restabelecimento do número cromossômico. Essa é a definição de fecundação. E aí nós voltamos a ter, olha aqui, ó, 23 mais 23, voltamos a ter 46 cromossomos. E observem aqui, ó, 23 cromossomos vieram do pai e 23 cromossomos vieram da mãe, restabelecendo o número cromossômico aqui. E na hora de informar, então na hora que eu estou informando, eu digo assim, 44, né, 22 mais 22, 44 autossomos, mais XY. Ou eu coloco 46 cromossomos no total, sendo que tem um par masculino aqui, tá? Nas mulheres, 44 autossomos, 22 mais 22, mais o XX. Então eu estou dizendo que esse conjunto cromossômico é de uma mulher, ou eu posso colocar todos os cromossomos e identifico os cromossomos sexuais, certo?